A paz do Senhor para todos. Nós iremos agora transmitir mais uma lição da nossa revista da Escola Dominical. Não é possível estarmos fazendo pessoalmente, como é do conhecimento de todos, mas nós vamos aqui passar para os irmãos a lição de número 5, uma lição muito importante que nos fortalece muito e nos dá uma garantia muito grande por sermos servos de Deus, por sermos crente em Jesus. A lição ela tem como título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nós somos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Muito importante esse assunto, não é? Nós somos libertos. Por isso que nós acreditamos na palavra de Deus, por isso que nós confiamos nas promessas, nos milagres, na salvação, porque nós fomos libertos do pecado. O pecado separa o homem de Deus, mas nós fomos libertos do pecado, então nós estamos nos aproximando de Deus. E próximo de Deus, nós podemos ter confiança e receber as bênçãos do nosso Deus. E o texto áureo desta lição, que se encontra em Efésios, capítulo 2, e versículo 4 e 5, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo. O nosso Deus que é riquíssimo em misericórdia, né? Ele nos contemplou, Ele nos libertou, mesmo nós estando mortos ainda. E a verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. É os milagres que o nosso Deus tem para cada um de nós. Vamos ler a leitura bíblica em classe. Você que tem a revista da Escola Dominical, você pode conferir. E se você não quiser conferir na sua revista, nós estamos passando aqui, nós vamos passar toda a lição da Escola Dominical para que seja mais fácil ainda para você ler e entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós. Efésios 2, 1 a 10. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é riquíssimo em misericórdia, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça da salvação. O versículo de número 6. E nós ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo de número 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça,
pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Essa é a leitura bíblica em classe. O apóstolo Paulo aqui, falando para nós do grande amor de Deus, da transformação, das maravilhas que Deus fez em nós. A palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça do Senhor. Pela graça do Senhor, nós fomos libertos do pecado. Nós temos motivo para glorificar a Deus. Temos motivo para servir a Deus cada dia. Fazermos o máximo que nós pudermos, porque Ele nos libertou do pecado com a sua maravilhosa graça. Não éramos merecedor, era igual a qualquer outro, andava segundo as coisas desse mundo, fazendo segundo a vontade do mundo, fazendo aquilo que não agradava a Deus, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua maravilhosa graça, Ele nos libertou e nos salvou. Assim, em Cristo Jesus, recebemos direito à vida eterna. Ele nos salvou, nos deu o direito de vida eterna. Porque ao homem que está distanciado de Deus, ele é morto, ele não tem vida eterna. Mas aquele que serve a Cristo, aquele que faz a vontade de Deus, ele tem direito à vida eterna. Em Efésios 2, 1 a 10, nós vamos ver o apóstolo fazendo revelações importantes. A introdução da lição. A presente sessão da Epístola aos Efésios apresentada relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo declara a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. O apóstolo, ele faz descreve que nós fomos salvos, nós tivemos um favor imerecido. Deus teve misericórdia de nós. Deus nos salvou não porque nós merecêssemos, mas como eu já falei, mas pela sua infinita graça. Amém? Que Deus possa abençoar você. Coloque essas palavras no seu coração. Faça como disse o salmista: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O apóstolo Paulo, ele dá esse esclarecimento. E é para nós guardar no nosso coração, para que nós saibamos valorizar aquilo que Deus fez por nós. Que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso que nós temos motivo de estar alegre. A antiga natureza, morta em ofensa e pecado. Nós tivemos uma outra natureza. Como nós já vimos na leitura bíblica em classe, como nós já vimos anteriormente, nós vivíamos uma outra natureza, mas nós fomos vivificados. Nós agora vivemos uma segunda vida. A primeira vida, aquela antiga natureza, que era uma natureza morta,
e que nós vivíamos em ofensa e em pecado, Deus transformou isso em vida. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensa, pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. O homem que não tem Deus, ele é filho da ira de Deus. O homem que não é nascido de novo, não é transformado, não está vivendo uma nova natureza, ele é filho da ira de Deus. Glorifiquemos ao nosso Deus, porque Ele nos deu esse privilégio e nos transformou e fez de nós uma nova criatura e nos deu uma vida. E a Bíblia nos garante que uma vida eterna. A nossa condição anterior e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Nós estava morto em ofensa e pecado. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa, do grego, paraptoma, tem o sentido de passo em falso, e forma deliberada. A gente pisava em falso, andava em falso, né? Porque nós, o ser humano, sem Cristo, ele não anda na direção certa. O termo para o pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Nós erramos, o homem erra o alvo quando ele não é guiado por Deus. O homem por si só, pela sua capacidade, ele não tem capacidade de acertar. Por isso que Deus, pela sua infinita graça, Ele nos orientou, Ele nos guiou, nos transformou, abriu os nossos olhos e agora nós vemos a que caminho nós devemos andar, se nós devemos permanecer como velho homem ou devemos ter uma mudança de vida e agora viver segundo a vontade de Deus em uma nova vida. Glória a Deus. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. O homem, na sua vida decaída, ele é morto. Por isso que a pessoa que não aceita Jesus, não tem um conhecimento da palavra de Deus, tudo que você vai falar para ele da palavra de Deus, ele não vai acreditar, porque ele é morto. Ele não tem o entendimento. Morto não tem o entendimento. Mas Jesus nos vivificou e nos deu esse entendimento. E agora nós sabemos que há um caminho de vida, que nós somos uma nova criatura em Cristo. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de que mortos moral e espiritual, morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. O homem, estando no pecado, ele estando debaixo do jugo do pecado, ele fica distante de Deus, ele é separado de Deus, ele não tem comunhão com Deus. Então, é necessário que nós sirvamos a Deus, adoremos a Ele, façamos a vontade dEle, para que tenhamos comunhão com Ele. E para isso, Ele nos vivificou.
devemos ser gratos ao nosso Deus todo dia e dizer sempre para Ele: Senhor, te agradeço porque Tu me vivificou. Eu era morto e agora estou vivo. Amém? Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer a voz de Deus. O homem, na sua natureza pecaminosa, impede de ele ouvir e dele obedecer a Deus. O homem em pecado, ele não obedece a Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Alguém pode até dizer: não, mas eu estou vivo, eu entendo as coisas, eu conheço as coisas. Mas nós estamos falando de uma vida espiritual, uma vida que foi dada por Jesus Cristo, que Ele morreu para nos vivificar. E essa vida, ela não se prende só àquela vida que você nasceu naturalmente. Todos tivemos uma vida natural, nascemos, crescemos. Mas a palavra de Deus nos mostra que aquele homem que nasceu naturalmente, ele caiu, ele pecou e se distanciou de Deus. Mas Jesus Cristo, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos deu o direito de revivermos. Revivemos novamente e agora temos o direito de glorificar o nosso Deus. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes e descrito por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Paulo faz uma comparação, né? Uma metáfora, que nós andávamos. Veja só como era que a gente andava quando não tinha Jesus. A gente andava, como era que a gente andava antes de Deus fazer essa transformação na nossa vida, nos transformar em uma nova criatura. Nós andávamos segundo, vamos ver aqui, 2:1. Antes, segundo o curso deste mundo. Antes nós andávamos segundo ao curso deste mundo. Aí uma observação: mas o homem não pode andar segundo o curso desse mundo? Sim, o homem pode andar segundo as coisas desse mundo, mas de acordo com as coisas que agradam a Deus. Porque este mundo, devido ao pecado, ele se expandiu de certa forma que muitas coisas que foram criadas, muitas coisas que se chamam evolução, desenvolvimento, são coisas que não agradam a Deus. E nós, que nascemos de novo, nós temos que observar e não andar, mas segundo aquilo que a gente andava antes de servir a Deus, fazendo aquelas coisas erradas, aquilo que não agradava a Deus, aquilo que a sua própria consciência lhe acusa quando você vai fazer, você já vê que é errado. A sua própria consciência vai dizer: não faça isso, que isso é errado. Mas os homens, aqueles que não têm temor de Deus, continuam fazendo. E muitas vezes aquilo serve até de eles acharem que não vale nada. Mas quando nós desobedecemos a Deus, isso vale muita coisa. Porque nós fomos feitos nova criatura para obedecer a Deus e andar segundo a sua vontade. Né? Então, não vamos mais andar segundo o curso do mundo, porque o apóstolo diz: olha, vocês andavam, mas isso outrora, quando vocês não conheciam a Deus. Então, não vamos andar segundo as coisas que o mundo oferece. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade,
o furto, a mentira e outras coisas mais que o homem, antes de conhecer a Deus, ele pratica. Isso são as coisas que o mundo não está nem aí para praticar. A imoralidade, o furto, a mentira, a prostituição e outras coisas mais. Mas nós que somos servos de Deus, nós temos que dar um basta nisso. Não podemos fazer, porque se nós fizermos, nós desagradamos a Deus. E quando nós desagradamos ao nosso Deus, nós voltamos ao passado, nós voltamos a ser o velho homem. Mas o apóstolo, ele nos orienta exatamente para que a gente não repita as práticas da antiguidade e se torne a ser um velho homem novamente e depois queira receber a graça de Deus. Porque para receber a graça de Deus, você tem que ser uma pessoa transformada, uma nova criatura. Não pode dar um passo atrás, porque se você der passos atrás, você vai se distanciar de Deus. Amém? Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? Então, vamos ver. Nós lemos aqui o 2 e o 1, que é andar segundo o curso do mundo. Agora vamos ver o 2 e o 2, o segundo parágrafo, a segunda observação. Antes, segundo o príncipe da potestade do ar. Esse príncipe da potestade do ar é Satanás. E o homem que não teme a Deus, ele anda segundo o princípio da potestade do ar. Ele faz a vontade de Satanás. E nós que aceitamos a Cristo não podemos andar segundo a vontade de Satanás, fazer aquilo que Satanás quer. Uma alusão a Satanás, né? A potestade do ar, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Quando nós fazemos o mal, nós estamos servindo a Satanás, nós estamos fazendo a vontade dele. Então, o que o apóstolo nos adverte? Que nós não façamos a vontade dele, não vamos fazer como ele quer. Porque, como eu já disse, se nós fizermos a vontade de Satanás, nós estamos dando um passo atrás. E quando nós damos um passo atrás, nós estamos nos distanciando de Deus. Vamos louvado seja o nome do nosso Deus. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Ele não é um misericordioso limitado. Ele é abundante em misericórdia. Se ele fosse misericordioso e sua misericórdia fosse limitada, talvez pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, tivesse momento que nós não fosse alcançado. Mas ele é abundante em misericórdia. Mesmo na hora da nossa fraqueza, ele está pronto para nos socorrer. O nosso Deus é maravilhoso, né? Por isso, vamos servir a Ele. Vamos dizer não às coisas deste mundo. Porque quando nós dizemos não às coisas deste mundo, nós estamos dizendo sim para Deus. Mais adiante, na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Irmãos, às vezes, as pessoas têm medo das astúcias de Satanás, daquilo que ele pode fazer, das armadilhas. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Nós somos pequenos. Nós somos menor do que Satanás. Mas sabe de uma coisa? Uma observação. Mas você recebeu de Deus a proteção, recebeu de Deus
aquilo que ele deu a Cristo, aquela força, aquele poder, quando Cristo morreu na cruz, você recebeu também aquela força. A nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Deus. Quando nós nos achamos pequenos, quando nós olhamos assim dizendo, não posso ir, olha para Jesus. Olha para o autor e consumador da nossa fé. Porque ele tem força, ele tem poder. Ele disse para os seus discípulos depois que ele ressuscitou, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, quando nós servimos a ele, nós não vamos temer aquilo que Satanás vai dizer, aquilo que Satanás vai armar. Nós temos que estar vigilante e temos que estar ligado com o nosso Deus. Nós vamos vencer qualquer batalha. Quando se fala de batalha, nós estamos travando essa batalha aí muito difícil, né? Esse isolamento, essas doenças que se propagam, que as pessoas têm feito um terror e muitas pessoas estão se aterrorizando com isso mesmo. Muitas pessoas, até crentes, estão até esquecendo que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguém pode até dizer, não, mas eu ouvi falar já de crente que morreu. Irmãos, o nosso descanso não é aqui. Nós viemos aqui, nós vamos morrer. Quando? Deus é quem sabe. Fica na direção de Deus. Se Deus nos chamar hoje, é porque a direção é dele, é ele quem faz isso. E se ele não quiser, nós passamos por toda a prova, por tudo, e vamos passar ileso. Agora, só que nós temos que acreditar em Deus. Nós vemos lá no livro do Salmo, o salmista dizendo que 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, né? Então, por que ter medo? Nós não vamos provocar o mal. Nós não vamos deixar que Satanás venha nos tentar e a gente caia na tentação. Vamos vamos ter como base o que Jesus disse para Satanás. Está escrito, só a Deus adorarás e só a Ele servirás ou só a Ele prestará culto, né? O nosso Deus é maravilhoso. Não vamos ter medo, vamos acreditar em Deus. E se eu for chamado por Deus para ir hoje? Vamos, né? Vamos porque isso é da natureza. E nós vamos receber o nosso galardão do outro lado, né? Você pode até dizer, mas o irmão não tem medo de morrer, não? Todos nós tememos a mudança, né? Porque é uma mudança, todos nós tememos. Mas isso não pode abater a nossa fé, porque a nossa fé está em Cristo. Amém? Vamos continuando aqui. No segundo ponto, terceira observação aqui. O apóstolo, ele diz, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Antigamente nós andávamos fazendo a vontade da carne. Aí a gente pensa, mas e aí a carne é a mesma, a pessoa é a mesma, mas tem uma observação. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Porque o nosso pensamento, antes de aceitar Cristo, era um. Aceitamos a Cristo, agora o nosso pensamento é outro. Nós somos uma nova criatura em Cristo. Tudo se fez novo. A nossa mente se fez nova, o nosso pensamento se fez novo. Aquilo que nós ocupava a nossa mente nos desejos da carne, nós não vamos mais ocupar, porque nós temos que ocupar nossa mente com as coisas de Deus, com as bênçãos de Deus, com as maravilhas de Deus. E, por isso, nós não podemos mais andar segundo os nossos pensamentos carnais. Há pessoas, irmãos, lamentavelmente, que adotam algum tipo de pecado e se acostumam com ele, que acha que não é pecado. Não, eu penso que isso não é pecado, não.
e pronto, e coloca e coloca aquilo no seu pensamento, que não é pecado, que aquilo não faz mal, que aquilo não separa. Vamos examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, né? Diz assim a palavra de Deus. Então vamos examinar se aquilo que nós estamos conservando no nosso pensamento, se aquilo que nós estamos alimentando a nossa carne, se é vontade de Deus ou se não é vontade de Deus. Porque nós temos que vigiar até os nossos pensamentos. Porque se não é vontade de Deus, vamos tirar da nossa mente. Se é vontade de Deus, então vamos deixar que permaneça, né? Amém? Então, a síntese do tópico primeiro, a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna, né? Vocês estão vendo aqui, né? Então, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos libertou, Ele nos livrou disso. E agora vamos aqui para o segundo ponto da nossa lição. Segundo ponto da nossa lição. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto da nossa lição. Vivificados pela graça. Até aqui, o apóstolo, ele se prende muito naquilo que era desagradável a Deus. Agora nós vamos ver a vivificação pela graça do nosso Deus. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e, por isso, nos vivificou por meio da sua graça. É aquilo que a gente já falou um pouco, né? Deus, por meio da sua graça, Ele nos transformou em uma nova criatura. E aquilo que era velho já passou. Ele nos deu uma chance, mesmo na hora que a gente estava na lama, mesmo que a gente estava caído. Ele nos vivificou e fez de nós uma nova criatura. E por isso que nós devemos, cada dia, servir ao nosso Deus, porque Ele nos contemplou, Ele nos resgatou, Ele nos libertou. E isso devemos ser grato a Deus por isso, porque hoje nós podemos cantar livre estou, podemos dizer Jesus me salvou, podemos dizer agora vivo, podemos dizer ressuscitei, nasci de novo, né? Pela graça do nosso Deus, aquele que estava, como nós lemos aí nesse síntese do tópico primeiro, que a nossa situação era caótica, né? Nós estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Era caótico. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos libertou. E isso o apóstolo Paulo passou para nós, e nós estamos passando para os irmãos, e vamos guardar isso, para que nós não venha a desobedecer ao nosso Deus, não venha entristecer aquele que tanto fez por nós, né? Alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos do amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Pela misericórdia de Deus, Ele fez uma transformação e aquela nossa vida caótica foi transformada, né? Amém? Foi transformado. Começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara,
exultante. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou. Ele é riquíssimo em misericórdia com aquilo que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos. Nós éramos indignos, mas pela sua misericórdia, pela sua compaixão, Deus fez isso na nossa vida. Vamos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, nós tínhamos merecido, por merecimento, a ira de Deus. Mas Deus nos livrou dessa merecida ira. Ele deu um escape para nós. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Foi a magnitude deste amor de Deus que providenciou, que nos deu direito à salvação. Continuando aqui, verificando, vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas devidamente concedida aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, mas Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem méritos algum. Tudo foi efetivado por meio da graça, o favor imerecido. Nós não merecíamos. Nós